Por isso que eu acho importante, né, nós não nos permitirmos limitar pela visão limitada dos outros, entendeu? Então, assim, é muito comum. Nossa, mas você está defendendo isso? Nossa, entendeu? Eu falei, mas qual é o espanto? Entendeu? Isso é uma causa justa, né? Causas justas, elas não têm lado, né? Exatamente. Obrigada pela participação aqui da Janaína no nosso Conectando Extremos. A Janaína, que foi a deputada mais bem votada da história, além de ser doutora, advogada, professora e uma mulher que inspira tantas outras mulheres. Janaína, o que fez você, que tem todo esse currículo e não era da área, resolver virar deputada? Foi um processo meio não pensado, não planejado, algo que aconteceu de maneira muito natural, porque eu já era uma pessoa assim muito que destoava muito do ambiente uspiano, né? Eu sou professora na USP desde 2003, mas já era professora assistente antes. E é um ambiente muito esquerdista, mas principalmente de pessoas que querem que as demais pensem como elas, entendeu? Quando eu apresentei o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, num primeiro momento, os meus colegas, né, muitos são advogados Lava Jato, assim, de defesa na Lava Jato, outros são professores que tiveram cargos políticos nos governos petistas, e os meus colegas, né, riam assim, é como se fosse assim, mais uma loucura da Janaína, isso aí não vai dar em nada, que palhaçada, tal. Quando eles perceberam que a coisa ficou séria, aí a situação mudou, entendeu? Aí deixaram de dar risada e a minha vida lá dentro ficou ainda mais difícil. Já era difícil, mas ficou ainda mais difícil. Na véspera do último dia para eu me candidatar, eu telefonei para o Major Olímpio, né? Falei, Major, eu não vou ser candidata, não adianta o senhor insistir. E ele foi a pessoa que mais batalhou para eu me candidatar. O Bolsonaro também me ligou, pedindo para eu me candidatar, mas eu estava decidida a não me candidatar. Só que na véspera do último dia, eu recebi uns e-mails de pessoas da universidade, de uma pessoa, na verdade, tão agressivos, sabe? E aquilo para mim serviu como um sinal de que naquele ambiente eu não teria mais direito à fala, sabe? Era como se ali eu não poderia mais existir. Então as coisas aconteceram dessa forma, né? Por que deputado estadual? Para mim, na Assembleia, o mais importante é o plenário, é a tribuna, né? Porque ali eu posso denunciar, ali eu posso E você propor. faz o uso da palavra perfeitamente. Seus discursos são sempre muito coerentes e muito excelentes. Então, eu me candidatei para isso, né? Às vezes eu falo para minha equipe e alguns até acabaram se ofendendo. Eu perdi membros da equipe por causa disso. Eu falo que se eu precisasse fechar o gabinete e ficar só na tribuna, eu não pensaria duas vezes, entendeu? Porque eu me candidatei para estar lá, né? Para me manifestar sobre os julgamentos do Supremo, para me manifestar sobre as ações do presidente, do governador, do prefeito, com liberdade, com imunidade. Eu procuro usar essa imunidade também de maneira respeitosa, Claro. sem ofender ninguém. Mas, assim, esse que é um pouco do pano de fundo, né? Você acha que o fato de você ser mulher teve um ponto-chave nessa perseguição, ou você acha que não, que foi só política mesmo, assim? Por estar num ambiente tão repleto de homens. Veja, eu não gosto muito da vitimização, mas Claro, eu não não, tenho dúvida. perfeito. Eu não tenho dúvida que o fato de ser mulher pesa. É como se eu não tivesse esse direito, entendeu? Quem eu penso que eu sou, sabe? Se fosse homem, eles perseguiriam também. Mas eu tenho certeza que... Mas talvez com menos ofensa, talvez, né? Com Perseguiriam, menos talvez. ofensa. Isso. E na época do impeachment, aí eu não estou falando de USP, tá? Estou falando do geral. Na época do impeachment, as ameaças que eu recebia eram sempre ameaças de natureza sexual, sabe? De estupro com muita violência.
Eu lembro de uma carta, né, que para mim foi muito pesada, que a pessoa dizia assim: se você queria aparecer, por que você não engravidou de um deputado ou de um senador? Entendeu? Daria Nossa, na que mesma, absurdo, que você apareceria absurdo. da mesma forma. Então eu falava, nossa, se eu fosse um homem, né, acho que não escreveriam uma coisa assim, entendeu? Claro que não. Então os ataques eram de natureza muito sexual. Mas ainda é um cenário muito pouco, um espaço muito pouco ocupado por mulheres, né? A Mas política. assim, eu acho, assim, eu tenho uma visão muito dura, né? Talvez até suas seguidoras vão ficar ofendidas. Para mim, a culpa é das mulheres. Por quê? Porque as mulheres querem o espaço, Mas não mas buscam. não querem o ônus. Não, e não querem o ônus, entendeu? Desculpa, quando você vai no plenário e você é dura, vão ser duro com você. Aí, quando o cara reage para a discussão, né? Ai, mas eu sou mulher. Ai, mas você, olha, você. Não dá, entendeu? Ou você está no ambiente, né, para lutar de ombro a ombro, ou você vai fazer mimimi. E eu queria entrar num outro assunto, saindo um pouco dessa questão de mulher. Você é autora de um projeto de lei que eu sou muito fã, que é a questão da possibilidade da mulher escolher o parto que ela vai ter. E é um projeto que causou muita polêmica, até hoje eu não consigo entender por quê, porque para mim ele é muito óbvio. É um direito que mulheres que frequentam a rede privada já têm, porque a gente sabe que na prática quem paga o parto escolhe ele, como quer, como bem entende. E gerou muita polêmica em cima disso, e eu queria que você falasse um pouco mais, por que você acha da polêmica, onde você acha que, de repente, as pessoas viram de uma maneira deturpada, porque, para mim, que lido na ponta com mulheres, mães que sofrem para ter seus filhos, ele era muito óbvio e maravilhoso, inclusive. Olha, para mim essa experiência com esse projeto foi tão intensa, né? A frustração que eu senti depois de conseguir aprovar na Assembleia, de ter a sanção, de vê-lo aplicado, de receber cartinhas emocionadas de mulheres muito pobres que conseguiram fazer sua cesariana, saber que um deputado, né, por despeito, entendeu? Levantou a inconstitucionalidade que não existe, e o TJ, né, numa visão de antifederalismo, né, de antifederação, porque assim o Estado tem autonomia, o TJ declarou uma lei como aquela inconstitucional, sendo que outras leis sobre parto humanizado, sobre parto natural, sobre doa, né, tanto de Estado como de municípios, foram consideradas constitucionais, a frustração foi tanta que, a partir desse caso, né, desse case, eu decidi não mais concorrer a deputado estadual. Porque pelos estudos de direito constitucional que eu fiz e sigo fazendo, estou convencida que as assembleias têm poder, sim, para legislar sobre parto, sobre laqueadura. Aliás, estou para apresentar um novo projeto sobre o direito a escolher a esterilização. Nossa, maravilhoso. Esse projeto só não foi compreendido pelas ativistas do feminismo, né? Eu chamo de ativistas do feminismo porque eu me sinto feminista, mas eu não sou ativista de nada, porque eu acho que o ativismo é sempre burro, né? A pessoa que se declara ativista, ela sempre tem uma visão fechada num ponto. E a gente tem que buscar olhar todos os pontos, todos os ângulos, para tirar uma conclusão. Então, eu sou uma mulher feminista, no sentido de buscar o reconhecimento do valor das mulheres, do trabalho das mulheres, do estudo das mulheres, do espaço, mas jamais uma ativista, né? Então, esse projeto ele foi questionado pelas ativistas do feminismo que lutam, né, pelo direito da mulher sobre o seu próprio corpo, quando é para não deixar o bebê nascer, já que elas querem legalizar o aborto. Mas entendem que essa mulher é incapaz de dizer se ela quer ter seu filho por parto normal ou por parto cesariano, entendeu? Então, é uma incoerência É uma tal, incoerência. né? E é uma coerência, e para mim é uma ignorância de quem não está na ponta lidando com a problemática, porque muito do que eu falei, assim,
é algo que já acontece para quem tem um poder aquisitivo, né? Eu não fico fazendo discurso vitimista, mas eu sei de onde eu vim, de onde vem minha família, né? As mulheres, né, da minha ascendência, e assim, as histórias que eu vivenciei, primeiro como ser humano, depois como advogada, né? De humilhação, de maus tratos, de bebês nascendo com deficiência pela falta de oxigênio no momento do parto, entendeu? De bebês morrendo na barriga por não serem morrendo atendidos com 9 meses por não terem ali o atendimento para nascer. Sim, por não fazerem a cesariana. Então, assim, essas mulheres ativistas, feministas, esquerdistas, né, defendem a pobreza de catálogo, entendeu? Porque as esquerdistas defendem grupos, né? Elas não defendem o ser humano carente, vulnerável, defendem grupos. São categorias que elas defendem, né? E desde que essas categorias concordem com elas. Porque se o negro for de direita, ele vira branco. Se o gay for de direita, ele vira hétero. Eu queria ressaltar, antes da gente terminar a entrevista, um outro projeto seu que eu adoro e a sua defesa com relação à celeridade da adoção. E a gente tem discutido muito, foi inclusive por isso que a gente acabou se aproximando mais. E eu queria que a gente usasse esse caminho, até porque, né, é o meu público direto. O que te encantou nessa questão da adoção? Por que você resolveu vestir essa camisa, defender essa bandeira, e que eu acho fundamental e tão importante hoje? Eu vou até aproveitar o seu programa para dar uma notícia boa. Nós conseguimos federalizar o projeto. Nossa, né? que O incrível! deputado general Peternelli e a deputada Paula Belmonte adaptaram o projeto para o país inteiro. Então, ele já está protocolizado no Congresso Nacional. Nossa, que incrível! Né? Parabéns! Eu percebi um número muito grande de crianças abrigadas, uma insistência das autoridades que lidam com a adoção de impedir a visita aos abrigos, como se não quisessem que vissem essas crianças abrigadas, uma negativa da existência de crianças pequenas nessas instituições e muitas informações no sentido de que essas instituições estão repletas de crianças pequenas. Então, o que acontece é o seguinte: a defensoria interpõe recursos e recursos e recursos, e esses bebês vão envelhecendo nos abrigos e eles não são vistos como crianças adotáveis. Eles só serão vistos como crianças adotáveis quando esses processos infinitos, inúteis, né, terminarem. E eu percebo que o processo de adoção no Brasil, ele virou um processo que defende o Sistema Nacional de Adoção, as regras, e não a criança, que pela Constituição Federal e pelo ECA haveria de ser a nossa prioridade absoluta. Tá? Tem que tomar cuidado, gente. Quando a gente olha para o mais vulnerável e pede atenção ao mais vulnerável, para não esquecer aquele que também é vulnerável, mas não tão vulnerável quanto, Exato. sabe? Então, às vezes, a gente quer proteger tanto aquele que é mais vulnerável que acaba largando, né, o que também é vulnerável, mas e também que nesse não caso, tanto. por não ter esse olhar, acaba virando mais vulnerável no futuro, porque essa vulnerabilidade não cessa. Então, assim, eventos e mais eventos. Não, adote tardiamente. Ótimo, sou a favor. Adote criança com deficiência. Ótimo, sou a favor. Mas por que não entender por que as adoções não acontecem antes da criança envelhecer? Entendeu? Estou chegando ao final da entrevista, com um conteúdo muito extenso. Sou muito sua fã, não é segredo para ninguém. Recíproco. Não. É recíproco. Eu quero muito participar de tudo que você tiver de ideias, porque eu adoro suas ideias, abraço todas elas, acho que você fala com propriedade, você não fala com achismo, você fala com embasamento e com coerência, que para mim, dentro da política, é o mais importante. E eu queria finalizar com uma última pergunta, que é o nome do quadro, que é: o que é Conectando Extremos para você? Conectando extremos é a capacidade, né, de ouvir o outro. Né? Ouvir o outro não é simplesmente escutar, é ouvir e levar a sério, é considerar. Né? Nem que seja para refletir e
seguir achando que o outro está indo para o caminho errado. Não importa, mas o ouvir é levar em consideração. E, na medida do possível, aprender alguma coisa com o outro. Né? Então, assim, sei lá, pega um bolsonarista e um petista, coloca para conversar. Né? Conectar esses extremos é conseguir que, primeiro, realizar o diálogo, né? Claro. E que, ao final do diálogo, cada um tenha aprendido, nem que seja assim, um pouquinho com o outro. Isso que é conectar extremos. Perfeito, amei essa definição. Inclusive, já me deu até ideia aqui de chamar outras pessoas para a gente pensar. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu que te agradeço, meu anjo. Fica com Deus. Você também. Saúde para você. Obrigada. E vou te mandar o projeto na sequência para você poder analisar, tá bom? Perfeito. Obrigada. Fica com Deus. Beijo. Beijo grande. Tchau.